noite, turma. Aquele abraço, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contiléu, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do Instagram, @Antônio Tilemon. Esse programa também estará à disposição de vocês no nosso canal do YouTube, Papo Contilé, a partir do dia seguinte a essa live. Muito bem. Essa é uma semana importante para os destinos do Esporte Clube Bahia, né? Teremos eleições para a presidência do clube, a diretoria executiva, e também para os novos membros do Conselho Deliberativo. Essas eleições ocorrem no sábado, dia 12, e dessa vez serão em voto online. Não haverá voto presencial, né? Ainda mais depois de hoje que o prefeito começou a baixar novas normas aí, suspendendo inclusive a live de Réveillon, que seria realizada aqui em Salvador. Então, fiquem na expectativa. O clube está mandando, né, um código de acesso para todos os sócios em dia. O clube informa que são 23 mil sócios aptos a voto. Vamos ver, então, talvez essa seja a eleição com o maior número de votantes das eleições realizadas de 2013 para cá, né? Até porque o cara está em casa, fica mais cômodo, é mais cômodo para o cara do que ir num lugar para votar e tal. Eu acho que nunca passou de 7, 8 mil votantes. Estou puxando pela memória, não sei se eu estou certo ou estou errado, mas eu vou perguntar ao meu querido Nelson Barros Neto, da assessoria de comunicação do Esporte Clube Bahia, qual foi o maior número de votantes na eleição. Mas eu acho que nunca chegou a 10 mil, né? E essa, com 23 mil aptos, acredito que você votando de casa, você que deverá ser a eleição com o maior número de participantes no voto. Bom, hoje, como eu tenho feito aqui, já é o terceiro, salvo engano, o primeiro foi Olavo, o segundo representando o grupo Mais Bahia, o segundo foi Ricardo Maracajá, representando a NOT, a Nova Ordem Tricolor, e hoje o terceiro, Lucas de Túlio, representando o grupo Independente Tricolor, que tem também como um dos líderes o meu querido Alexandre Jatobá, a quem eu envio daqui um forte abraço. Bom, Lucas, vamos fazer uma apresentação do Independente Tricolor, né? E discutir sobre o grupo e os posicionamentos do grupo com relação à eleição do próximo sábado. Fique bem à vontade, tranquilo, né? A live aqui é apenas aspecto jornalístico, não tem nenhum outro viés, eu não faço mais parte da política do clube, né? Então não tenho aqui porque discordar ou concordar com as suas opiniões. Aliás, como eu tenho dito, eu não gosto de, por exemplo, eu não faço discordar da opinião do meu convidado. A opinião que vale aqui é a do convidado. Como eu ouço rádios aí que colocam ouvintes no ar, e quando o cara não diz aquilo que o radialista quer ouvir, só falta o radialista sair pelo telefone adentro para engarguelar o ouvinte. Então, não faz sentido um negócio desse, né? Se você está convidando alguém, mandando que o cara ligue para opinar, deixa o cara opinar, pô. Se eu estou convidando alguém aqui para falar sobre as eleições do Bahia, por que eu vou ficar interferindo, discordando do cara? Pelo amor de Deus. Bom, Lucas, me diga aí, o que é o Independente Tricolor? Boa noite. Boa noite aos tricolores, a galera do Independente Tricolor aí que tá entrando na live. Primeiramente, Tilé, queria te parabenizar já antecipadamente aí. Você me falou que amanhã está completando 44 anos de comunicação, então... Depois de amanhã, dia 9. Depois de amanhã. Então, aí... Obrigado, querido. Obrigado. Momento, tem muita história para contar, né? Eu quero ver um dia um papo com Tilé, né? Pra gente fazer história. Uma vez Marinho me sugeriu isso, hein? Me entrevistar, para poder fazer, eu contar a história. Tá na hora. Mas lá eu agradeço o espaço, né? O tempo aqui para a gente falar um pouquinho do Bahia, falar um pouquinho dessas eleições e do Independente Tricolor também. Eu tive aqui em 2017, Tilé, não sei se você se recorda, com Henrique Torre e com Jatobá também, falando justamente sobre as eleições, e é um prazer imenso estar aqui de volta. Bom, o Grupo Independente Tricolor, ele completou no final de outubro 6 anos de fundação. Um grupo que foi criado em 2014, em plena eleição de 2014 do Esporte Clube Bahia, um grupo formado por sócios, torcedores que recém se associaram ao clube, né, lá no período de intervenção de 2013, aquele período que 5, 10 mil torcedores viraram sócios aí, graças a Deus, foi a abertura
democratização. E mais ou menos 10 amigos, 10 conhecidos, né, perguntaram um para o outro, e aí, quem vai votar em 2014? Aí o outro, olha, não sei proposta de ninguém, ainda não estou ambientado com os candidatos. E aí resolvemos nos reunir para debater sobre as eleições de 2014, convidamos os candidatos, acho que foi o primeiro grupo aí que convidou os candidatos para falar sobre suas propostas, suas ideias. Tilé, à época, era um candidato, a gente ouviu as suas propostas, tinham outros dois. E, ao final desses debates, né, com os 3 candidatos, a gente decidiu o voto, né? O voto para quem entendia, que a gente entendia naquele momento o candidato mais preparado para o triênio, né, de 2014 a 2017. E disso surgiu o Independente Tricolor. O nome não é à toa, é a sua essência, tem até os dias atuais. É um grupo que vive intensamente o Bahia. Nós chegamos atualmente a cerca de 800 integrantes. É um grupo que tem uma rotina periódica de eventos e de debates. Só para citar aqui, Tilé, os nossos integrantes, há 2 babas semanais, só de sócios torcedores do Bahia, que eles deixam de ser corneta para ser cornetado nesse Temos também reuniões periódicas para debater, para discutir projetos e ideias para o clube. Temos grupos que sentam juntos no estádio, em diversos setores. Tem o pessoal do lounge, tem o pessoal lá perto da Bamor, o pessoal da Pilastra. Enfim, já fizemos campanhas de adimplência, manutenção da adimplência e busca de novos sócios para o Bahia, para que a gente pudesse manter aí o fôlego financeiro do clube, que a gente possa aumentar o orçamento do clube. Todo ano a gente busca honrar nossos ídolos. A gente já fez, já parabenizou, já honrou, né, nossos ídolos do passado, por exemplo, Marcelo Ramos, nosso artilheiro, Zé Carlos. Ano passado, os campeões de 88, Tilé, comemoraram 30 anos do bicampeonato, e eu não vi outros grupos parabenizando o grupo de 88. Nós parabenizamos todos, fizemos uma placa de homenagem a todos os campeões de 88, entregamos, muitos na Fonte Nova, outros em outros locais também. Eles estiveram aqui, né, para um evento de comemoração, e aproveitamos isso para entregar. Honramos também, presenteamos o mestre Paris Macedo. Enfim, na inauguração do CT tivemos 4 ônibus que a gente fechou para ir para levar a torcida para conhecer o Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, que é um patrimônio do clube, um patrimônio que nos dá muitas alegrias e vai dar ainda por longos anos. Fizemos nesse período de pandemia, Tilé, um drive-in tricolor. Colocamos mais de 100 carros num drive-in. Foi o evento de aniversário do grupo, agora em outubro, e foi um sucesso também. E temos também os momentos de debate. Eu posso citar aqui um evento anual que a gente faz, que é o Arquibancada Independente, que a gente leva pessoas do futebol para passar o seu conhecimento, passar o que sabe para todos os integrantes do grupo. Presidente, vice-presidente, Dani, Vitor Ferraz. Esse ano, no início do ano, convidamos Marcelo Barreto, âncora do Sport TV, Elton Serra, jornalista esportivo aí, baiano, conhecido por todos, auditora... Excelente profissional, Elton Serra. Eu estou até triste aí que ele
andou comentando pelo Twitter que vai se afastar por um tempo. Faço votos de que ele renove as energias e volte com mais força aí para... Com fé em Deus, mesmo, porque Elton fará uma falta muito grande. Um rapaz inteligente, preparado, né? Muito, Opina sem muito. aquela coisa de ser torcedor, como alguns fazem, enfim. Bom, deixa eu falar, vamos tocar. Melhoras para você, viu, Elton? É Juliana Camões, que é auditora do STJD, para falar um pouquinho das regras do STJD, desse tribunal aí pouco conhecido. Temos um programa também do Bate-Papo Independente, que trouxemos Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo. Tivemos um bate-papo especial do Dia da Democracia, que falamos sobre com Pedro Baraquísio, Carlos Hartz. Tentamos a participação do saudoso Jorge Maia, mas infelizmente naquela época ele já estava com problemas de saúde. Logo em seguida, enfim, veio a notícia do falecimento dele. E levou um período aí que ele realmente não queria dar entrevista nenhuma. Conversamos com o preparador físico do Bahia, Luiz Andrade, o Luizão, para falar desse retorno aí dos jogadores, né, da fisiologia, de como é que ia se portar os jogadores. Conversamos com o técnico do Acesso, Márcio Araújo, do Acesso de 2010. Deixou todo mundo emocionado, muita gente chorando na live pelo momento, pela riqueza de detalhes em que ele contou essa história do acesso. E temos nossa parte social também, Tile. Viver o Bahia, a gente entende que tem que viver a gente fazendo bem, né? Também. Então, fizemos campanhas de doação de sangue, fizemos uma campanha, eu acredito que você se recorde do menino Gueguel, o Broquinha, e saiu numa reportagem de TV com ele com a camisa atrás, a caneta, com o número 9, Hernani. Isso. Foi muito bacana, aquela, muito bacana mesmo. Isso. A gente reformou a casa dele. De início, a gente só ia reformar a fachada, mas a fachada era o menor dos problemas, Chile. Na época, eles não tinham nem um banheiro, imagine só. E aí fizemos um banheiro, reformamos a casa internamente, tudo com a ajuda e doação de muita gente aí, que não aparece, mas muita gente por trás, muitos torcedores, tricolores por trás ajudando. O garoto Joãozinho, que conseguiu o tratamento nos Estados Unidos. Eu acho que isso aí, inclusive, o Alexandre Jatobá intermediou para mim. Isso. A ida dele com a mãe lá na Rádio Metrópole foi muito bacana mesmo. E até hoje eu tenho assim, um carinho muito grande por ele, pela mãe dele. Então. Fizemos uma campanha para a Verônica Almeida, que eu acho que já foi entrevistada aqui por você, Tile, para nadadora da lista paralímpica. Então, já fizemos diversas campanhas nesse sentido também. Então, a gente vive intensamente, não é só na época de eleição, não é que nem uns e outros grupos. Só aparece na época da eleição, monta uma chapa, depois se dissolve, cada um segue seu campo, não. A gente vive diariamente, intensamente, o Esporte Clube Bahia. E aí, nesse processo de amadurecimento, depois de 2014, em 2017, resolveu colocar na eleição, né? Participamos pela primeira vez da eleição do Esporte Clube Bahia, que foi em 2017, com capa para o Conselho Deliberativo. Muitos ficaram surpresos, mas fizemos aí a segunda maior bancada do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, com 12 membros, e atuamos aí de forma intensa nesse último decênio, com diversas proposições, diversos debates para melhorias do Bahia. Para a gente citar aqui, primeiro que eu gosto de deixar bem claro, Tila, que Conselho Deliberativo ele é um trabalho coletivo, acima de tudo. Então, assim, tem grupos aí que gostam de ter a paternidade de determinada bandeira, de determinada ação. O grupo Independente Tricolor, ele só pensa no Esporte Clube Bahia, a gente não faz questão nenhuma de ser pai de absolutamente nada, mas a gente faz questão de trabalhar
para o melhor para o clube, né? E aí, nesse último triênio, a gente teve destaques aí importantes, como diversos regulamentos que foram aprovados ao longo desses 3 anos, que é o regulamento do Programa de Dignidade ao Ídolo, que o clube possibilita o clube a doação de até 3 salários mínimos mensal aos ex-jogadores ídolos do clube que estejam necessitados. A gente debateu e aprovou o regulamento do voto à distância dos sócios fora da capital. E, nesse momento de pandemia, é fundamental, né, para ocorrer as eleições, não só para o pessoal fora da capital, mas também para os próprios torcedores do Bahia dentro da cidade. Aprovamos também recentemente o regulamento das embaixadas, a regulamentação da votação das honrarias, porque teve lá aquela questão da interpretação extensiva, né? Então, para que não ocorresse novamente, a gente fez um regulamento para estabelecer critérios de desempate. No campo estatutário, a gente elaborou, discutiu as alterações do estatuto, do novo estatuto, que havia sido aprovado em 2017, e a gente precisou fazer alteração estatutária para adequar, para ficar mais harmônico, ficar mais fácil a leitura e retirar algumas incongruências também. Fora isso, Tilé, acompanhamos de perto a autorização para a venda do Fazendão. Temos o compromisso aí com o presidente Guilherme Belintani, caso ele seja eleito na próxima gestão, e caso ocorra a venda do Fazendão, ele incluir esse valor recebido para patrimônio e para abater dívidas que tenham juros altos aí para diminuir o orçamentário mensal. No dia a dia, Tilé, nós tivemos uma bandeira que eu acho importante, que é a bandeira da fiscalização e da transparência, né? Em 2017, a gente indicou como voto, como quem a gente entendia como o melhor candidato na época, Guilherme Belintani. Apoiamos, mas indicamos a votação para ele. E nesse triênio a gente fiscalizou, buscou sempre a transparência, cobrou da mesa do Conselho Deliberativo também. Todo ano, se os sócios que já teve curiosidade aí, que abriu o site, já vasculhou o site do clube, tem uma sala de transparência, e todo dia a gente batia pé firme lá para ser atualizada, para passar a informação completa para os sócios, por exemplo, da lista atualizada dos sócios ativos, dos funcionários do clube, do organograma do clube, do regimento interno da diretoria executiva. Pense, Tilé, que a diretoria executiva, até 2019, mais ou menos, não tinha regimento interno. Era um regimento interno da gestão anterior, da gestão de Marcelo Santana, Pedro Henrique, e o organograma era completamente diferente. Só para ter uma ideia, o organograma de Marcelo Santana, ele trabalhava com 3 diretores, né? Ele trabalhava com o diretor de futebol, trabalhava com o Avancini, que é o diretor de marketing, e trabalhava também com o diretor financeiro, que era Marcelo Barros. E aí, Guilherme Belintani foi eleito, né? Entrou no clube, mudou toda a estrutura e a gente ficou sem saber como é que funciona, como é que está o organograma, quem são os funcionários. Diretoria só passou a ter uma, né? Na verdade, 2. Teve aí a diretoria de futebol e criaram a diretoria executiva para colocar Pedro Henrique. Debatemos bastante no início do mandato. Belintani e Ana aí estavam batendo cabeça sobre o contrato do grupo Turner, e aí procuramos ter acesso ao contrato para analisar, para ver se estava tudo, tanto do grupo Turner como também
do Grupo Globo, para ver se os direitos de transmissão estavam tudo certinho. Analisamos o contrato da Arena Fonte Nova para verificar se o novo contrato, né, na gestão de Belintani estava alguma coisa que pudesse apontar. Então, foram 3 anos, que a gente acompanhou de perto, e aí espera, né, que os sócios deixarem, né, para o próximo triênio que a gente possa trabalhar de forma incessante. Ô, Lucas, só para relembrar aí, que eu não ando muito bem de memória, não. Você falou 2014 a participação que vocês tiveram já na gestão de Marcelo e 2017 na gestão de Belintani, não foi isso no conselho? Não. Você já vem desde 2014. O grupo ou foi 2017? 2014 a gente criou o grupo. Mas não participou da eleição como chapa, no caso, 2014. De vez em quando tá dando uma travadinha aí, mas a participação inicial do conselho foi de 2017 para cá, não é isso? Exatamente. Em dezembro de 2017 até agora, né? Esse último. Tá. Aí deixa eu lhe perguntar o seguinte. Eu participei das 2 primeiras eleições, mas nessa terceira, já como, digamos assim, para não deixar Fernando Jorge sozinho, né? Porque tem chapas que tem dificuldade de arranjar um vice, essas coisas que acontecem. Bom, mas participando ativamente mesmo foi 2013 e 2014 que eu tive participação. Aí eu lhe pergunto, eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho, por exemplo, que os conselhos de 2013 e 2014, né? O de 2013 foi um conselho mais curto, de 1 ano e 4 meses. O de 2014 já foi um conselho de 3 anos, né? Esses 2 conselhos, eu acho que foram muito ativos. Foram 30 e poucas, acho, reuniões na época de Fernando, 40 e poucas na época de Henrique de la Torre e tal. Nesse conselho que vocês estão participando, um grupo fez uma grande maioria, né? E aí fica difícil para, por exemplo, se você vai, não foi o caso do Independente, se você vai como oposição, quase nada que você quer colocar em prática, quase nada passa, tal. Bom, pelo menos essa é a visão que eu tenho, embora eu não esteja participando, né? Nunca fui conselheiro, tal, fui candidato a presidente 2 vezes, mas conselheiro nunca fui. Nem na época lá atrás, quando o Maracajá queria me convencer a ser, eu não fui, nunca fui conselheiro do clube. Então eu lhe pergunto, como é que você está achando essa convivência? Como é que você está? Qual é a sua ideia sobre o conselho? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque eu tenho alguns companheiros que participaram lá do Integridade, que se você disser assim, venha participar de minha chapa, você está maluco, não quero mais saber disso não, já muito problema, muita coisa. Tem umas pessoas que têm uma ideia assim, que já não querem muito fazer parte dessas coisas. Mas, por exemplo, vocês, essa turma nova, bacana do Independente Tricolor, que é um grupo que eu gosto muito, tem pessoas maravilhosas aí nesse grupo de vocês e tal. Como é que vocês têm sentido isso? Você está satisfeito com a participação no conselho? Eu não estou falando do Independente no conselho, estou falando assim, de uma das ações do conselho, né? Porque aí existe um colegiado e a maioria, às vezes você pode discordar de alguma coisa, mas a maioria vence, né? Então, qual é a avaliação que você faz nesse sentido? Você se dá satisfeito por estar participando? Você acha que foi bacana essa convivência de 3 anos? Você tinha uma ideia diferente do que era ser conselheiro do Esporte Clube Bahia? Qual é a sua visão sobre essa colocação? Olha, Tilé, primeiro eu cumprimento aí os membros da mesa atual, né, ainda atual do Conselho Deliberativo, sede, presidente, vice-presidente Thiago Dora, o Floquinho, e nosso secretário, aí, o melhor secretário de todos os tempos. Nosso querido Lucas Cabeça. Meu xará, Lucas Cabeça. E, Tilé, assim, eu busquei me preparar para o conselho. Antes de eu me candidatar como na capa do Independente Tricolor, eu já participava de diversas reuniões do conselho como ouvinte. Então, assim, eu já estava ambientado quando eu entrei. Você aí, já sabia como é que a coisa funcionava, né? Como a coisa estava funcionando. E eu considero, no geral, essa gestão boa. A gente aprovou normas importantes para o clube, como eu citei, o regulamento do voto à distância, como o regulamento das embaixadas,
a alteração estatutária. Então, assim, eu considero, de forma geral, uma boa gestão. Agora, eu acho, concordo, Tila, e aí eu acho que é o reflexo do número de conselheiros que a situação teve nessa eleição, eu acho que faltou um pouco de ritmo mesmo, né? Algumas coisas poderiam ser deliberadas, né, inseridas em pauta de uma forma mais célere, mas, assim, eu acho, inclusive, que mais célere que eu digo, principalmente em relação às matérias vinculadas ao CD. Quando a matéria da diretoria executiva era colocada em pauta rapidinho, né? Era a pauta do conselho, inclusive eu fui taxado em alguns momentos de chato, né? Porque eu ficava ali cobrando, olha, tem que incluir essa matéria, tem que incluir aquela, tem que agendar a reunião, um mês sem reunião, 2 meses, então eu cobrava, mas no geral, bom, Tila. Eu acho assim que uma crítica que eu posso fazer a essa gestão não é em relação à mesa em si, mas aos próprios conselheiros. Tivemos, Tilé, a meu ver, um número de faltas grandes nesse triênio. Muita gente, eu acho que acomodada. Eu sempre digo que ser conselheiro não é status, você tem que se doar realmente, você tem que dedicar o seu tempo para o clube. E eu via muito conselheiro lá, ou não indo para as reuniões, ou indo entrando mudo, saindo calado. Então, eu vejo a minha crítica mais por esse lado, Tilé. Inclusive, muita gente fala que nessa gestão não houve aprovação do regimento interno do Conselho baseado no novo estatuto. Mas o que é que aconteceu, basicamente, Tilé? Quando a gente assumiu, a gente verificou que o estatuto aprovado na gestão lá de Henrique Della Torre tinha diversas incongruências, diversas normas conflitantes, e o Conselho teria que fazer esses ajustes para só então partir para o regimento interno. Pense, eu não sei se você sabe, mas você sabia que existe, a partir desse novo estatuto, a Corte Especial? Não. Já ouviu falar? Não. Foi criado. É o que isso? Me explica aí, por favor. Foi criado nesse novo estatuto uma corte especial formada pelos membros da mesa diretora do Conselho Deliberativo, pelos coordenadores de comissão, são 8 comissões, e pelos demais membros da comissão jurídica. E essa corte especial ele tem como função julgar os processos administrativos disciplinares em primeiro grau. Só que, Tilé, o grande problema é que essa função, no estatuto anterior, era da comissão de ética. Exatamente, isso aí eu me lembro. No anterior eu me lembro. Quando fizeram o novo estatuto, não se preocuparam em adequar, em harmonizar essas funções. Ninguém sabia quem julgava, quem processava a comissão de ética, se era a corte especial. Então, isso é só um exemplo, né, para ilustrar. Eu não estou enganado, inclusive, Lucas, sem querer interromper aqui, mas na verdade já está interrompendo, desculpe. Mas se eu não estou enganado, a comissão de ética anterior à atual era dirigida, era presidida, era coordenada, melhor dizendo, que o termo era coordenador, né? Isso. Como ainda me parece que é. Ela era coordenada pelo Dr. Saul Quadros Filho, né? A primeira, lá atrás. Ou era Saul ou era Sede, se eu não me engano, na gestão passada. E a atual é quem? A atual é nosso amigo Henrique Della Torre. Ah, tá. Depois desse problema de conflito de função, Tila, teve que parar para adequar o estatuto, para fazer regimento interno, primeiro da própria Corte Especial, depois para a Comissão de Ética, para adequar as funções de cada um e brilhantemente aí, nosso coordenador Henrique Della Torre, ele não deixou nenhum processo parado. Todo processo que entrou na Comissão de Ética,
foi processado e encaminhou-se para a Corte Especial julgar. Mas na Corte Especial, aí é uma crítica, mais uma crítica que eu faço, não houve nenhum julgamento ainda. Essa corte especial já se reúne normalmente? Já se reuniu alguma vez? Reunimos pouquíssimas vezes, umas 3 vezes no máximo, durante 3 anos. Nossa, É uma crítica que eu faço. com certeza. Inclusive, justamente porque nessa gestão tivemos várias ausências, né? Já existiam alguns processos administrativos disciplinares, principalmente por ausência nas reuniões do Conselho, e infelizmente a gente não conseguiu julgar nessa gestão. E eu acho que essas são as duas críticas que eu faço mais a essa gestão, não propriamente à mesa, mas também aos próprios conselheiros, a ausência, né, em muitas reuniões. A presença só foi aumentar, Tilé, com as reuniões virtuais. E aí eu parabenizo a mesa diretora nesse ponto, né, deixando o Bahia sempre na vanguarda. Foi a primeira reunião virtual aí entre os clubes, editou uma resolução de forma corajosa, né, de forma bastante moderna, e não teve nenhum problema nisso. E parece que vai ser uma tendência, né, para a próxima gestão, continuar com as reuniões virtuais do Conselho Deliberativo. E aí aumentou a presença, porque o conselheiro entra lá, fica 1 minuto, basta ele ficar 1 minuto, porque já acusa a presença dele no sistema, e ele se faz Se retira. depois se retira. Entra mudo, sai calado. Olavo fez a mesma crítica aqui. Olavo fez a mesma crítica aqui. Que teve gente que entrou e não abriu a boca em nenhum momento, né? Desde o início do triênio ao fim, porque já é o final, já estamos no final realmente do mandato dos atuais conselheiros. Então, quer dizer, eu não consigo entender o porquê disso, né? Para quem quer ser conselheiro, então? Né? Eu acho que se quer ser conselheiro, tem que ser ativo, atuante. Talvez, eu aí não quero estabelecer nenhuma polêmica, mas talvez, aí é uma condição de experiência de 44 anos nesse meio e tal, talvez em função exatamente de um grupo só ter feito a grande maioria. Né? Porque se a coisa fosse mais equilibrada, como foi nas duas primeiras gestões, meu querido Lucas de Túlio, o pau quebrava nas gestões, o pau quebrava no bom sentido, de teses, de argumentos que eu estou falando, na gestão de Fernando Jorge, né? De 1 ano e 4 meses, e na Henrique da Torre de 3 anos. Se eu não estou enganado, foram 33 reuniões na de Fernando e 44, alguma coisa assim, na de Henrique. Então, e como a coisa era bem dividida, não tinha nenhum grupo assim com número exagerado de cadeiras, vamos dizer, né? E nada contra, o sócio votou e tem que se respeitar a votação que houve, né? Mas eu, por exemplo, particularmente não culpo o presidente do conselho, aí eu estou com você, a mesa diretora, porque se a coisa não andou, foi pela ausência de muitos. Só um detalhe Pela ausência de muitos. para ilustrar isso que a gente vem falando. Uhum. Muita gente queixa da ausência do novo regimento interno do Conselho Deliberativo e de acordo com o O novo estatuto estatuto. reformado. Uhum. Exatamente. Pela última vez. Como o estatuto, a gente precisou fazer essa reforma estatutária para depois se dedicar ao regimento interno, Uhum. a gente discutiu bastante. Eu faço parte da comissão jurídica, Tila, que é sempre demandada, né? Acho que nada contra as demais, mas eu acho que pela importância da comissão é a que mais é demandada, tem mais trabalho durante o período. E a gente finalizou essa alteração estatutária, esse projeto de alteração, em 2019, lá para abril, maio. Aí depois o projeto ele foi para a mesa fez algumas ponderações, foi para a diretoria executiva, a diretoria executiva acrescentou alguns destaques, voltou para casa, foi debatido pelo pleno. Então,
Quando a gente chegou para votar, Tilé, adivinha o que aconteceu? A pandemia. Para reformar o estatuto, Ah, não, fez aí em 2019 que você está fórum, falando, né? em 2019 ainda, lá Isso. para Aham. setembro, Perfeito, desculpe. Foi um equívoco de minha parte mesmo. o estatuto, Aconteceu o que finalmente? para aprovar, ele necessita de um quórum qualificado de 2/3. Hum, E não tinham 2/3 dos conselheiros no dia da reunião. E aí, o que acontece quando a matéria é rejeitada? Ela entra para uma geladeira e fica 6 meses para depois voltar a ser debatido. Então, Nossa. Uhum. ele ficou impossibilitado de trabalhar em cima do regimento interno por conta disso. Não Uhum. tinha conselheiros lá para aprovar, mesmo essa gestão tendo a ampla maioria dos conselheiros, mas não compareciam. Então, entrou na geladeira, ficamos aí 6 meses sem poder voltar a deliberar sobre alteração estatutária, e aí chegou a pandemia. Aí, com a pandemia, muita coisa ficou parada realmente durante algum tempo, o que é extremamente compreensível, até que, como eu falei, na vanguarda aí, a mesa diretora aprovou a resolução para as reuniões virtuais, e aí os processos, né, as matérias voltaram a caminhar normalmente depois. Só que a ação estatutária, que era para ser lá em outubro de 2019, ela só foi feita agora em setembro, outubro de 2020. Então não sobrou tempo para elaborar, debater o regimento interno da casa. Então Entendi. eu faço essa defesa aí da mesa, porque realmente não foi culpa da mesa, não foi culpa da comissão jurídica, mas eu computo uma falha grave do Conselho pela ausência do quórum, né, da necessidade do quórum para aprovação de alterações estatutárias. É lamentável realmente, porque se há um compromisso, se assume um compromisso, né, de participar do conselho, se comete muita injustiça contra o conselheiro. Eu sei que vai ter gente que vai me criticar, mas eu vou sair em defesa de vocês por uma razão. O conselheiro é o único que não é remunerado no clube. O conselheiro ele gasta para ser conselheiro. Porque Sim. ele tem, por exemplo, a gasolina dele para se deslocar de casa para as reuniões, né? O tempo que ele fica, às vezes ele tem que fazer uma refeição porque ele vai ficar muito tempo ali, quer dizer, ele só faz gastar. Embora o clube, às vezes, ou quase sempre, coloque uns salgados, uma coisa assim, né? É cortado. Até uma cortesia bacana isso, porque reconhecer que o conselheiro realmente ele não ganha coisa nenhuma. É o prazer dele de ajudar o clube, que talvez seja muito para muita gente, né? Que represente muito para muita gente. Tudo bem, eu até concordo. Mas o conselheiro, por exemplo, é muito criticado. Porque o conselheiro debatido do Bahia é omisso, com esses resultados negativos no futebol. Gente, não é atribuição do conselho, é nada relativo ao futebol. Não existe essa atribuição para o Conselho do Esporte Clube Bahia. Ele se meter em contratações, nada disso. Isso aí é parte da diretoria executiva. E aí muita gente fica criticando conselheiros. Porque são conselheiros omissos. Coisa nenhuma. Esse pessoal, aí eu vou fazer justiça desde quem começou lá atrás, 2013, né? No primeiro conselho dirigido por Fernando Jorge. Para mim, todos esses mereciam uma homenagem. Todos eles. Digamos assim, eu tiraria os faltosos. Você faz uma relação aí de faltosos e aí exclui. Mas todos os outros merecem uma homenagem do clube, né? Porque, gente, não se ganha nada, não. Só se tem dor de cabeça. Às vezes se compra até inimizades, né? Porque eu fui algumas poucas vezes, como você dizer, como ouvinte, né? E em algumas vezes eu fiquei assim, na gestão de Henrique, principalmente, que é uma figura que eu tenho um carinho enorme, meu amigo e irmão Henrique de la Torre. Ultimamente não tem se falado muito, ele até sumiu um pouquinho do Zap, né? Com acho que ele Eu não tenho conseguido falar, porque tem um café marcado entre três grandes amigos, eu, ele e Emerson Belo, que é diretor da base do Vitória, foi atleta do Bahia, né? Eu tenho uns 8 meses ou 10 meses que ele está querendo marcar esse café, o chocolate quente lá no Copenhague, do Salvador Shopping, mas não consegue. Mas porque ali Henrique enfrentou uma série de dificuldades, né, de saúde e tal. Sim. E aí ele está meio sumido do WhatsApp. Eu não tenho visto o meu querido amigo Henrique de la Torre. Mas, enfim, como eu estava dizendo, as duas primeiras gestões, a de Fernando e a de Henrique, eles tiveram
eles os que dirigiram, e que eram os presidentes e suas respectivas mesas, eles tiveram uma participação ativa dos conselheiros. Só faltava, não vou dizer sair do palco, que seria muito forte, mas as teses defendidas eram defendidas com muito entusiasmo, né? Por todos os lados, por todos os grupos. É verdade. Então, quando você chega num conselho que realmente as pessoas não têm participado, aí você prejudica o trabalho da mesa, prejudica o clube porque não aprova as coisas que precisam ser aprovadas, né? E acho que é uma crítica construtiva essa que você está fazendo e que o Olavo já tinha feito lá atrás, no primeiro programa, ouvindo as chapas. É preciso realmente a pessoa entender a importância de ser conselheiro, né? E a pessoa saber que ela está ali, a pessoa ter consciência que ela está ali assumindo um compromisso com o seu clube. Eu acho que a coisa passa por aí, né? Muito bem, mas eu queria perguntar a você o seguinte agora, Lucas. Qual é o posicionamento do Independente Tricolor hoje com relação às eleições da diretoria executiva? Vocês têm alguma orientação dada ao grupo? Não tem? São todos livres para votar da maneira que quiser? Ou tem um direcionamento? Não, a mesa, a diretoria recomenda votar no candidato fulano de tal? Qual é a posição de vocês hoje e agora? Só um detalhe sobre o que a gente estava conversando, Tilé. O conselheiro, para ter voz, para pegar o microfone e ter seus 3 minutos lá, ele precisa estar em dia com tudo. Se ele estiver devendo, ele não fala. Então, mas não recebe nada para estar ali, né? São as coisas que realmente precisam ser corrigidas. É o que a gente... mas é uma ocupação de tempo, né? Que a gente... Sim, claro que é. Claro que é. Depois e agora... E muitas vezes até desgaste familiar, porque a esposa fica rentada, o cara vai lá pro conselho, demora, passa a noite toda. Tem uns até que desconfiam. O que é que esse cara tá fazendo tanto tempo na rua? Né? É aquela coisa que você sabe como é que é relacionamento, né? Então, por isso que eu saio em defesa dos conselheiros. E como eu disse aqui, repito, desde 2013 para cá, excetuo apenas os faltosos, né? Porque o cara que faltou não participou. Então, ele não pode ser homenageado. Mas eu acho que vocês mereciam e merecem, melhor dizendo, essa homenagem. Sim, mas como é que está o posicionamento do Independente com relação à diretoria executiva? Sim, Tilé, como eu contei um pouquinho da história, né, do grupo, historicamente a gente tem por premissa ouvir todos os candidatos, né? Assim foi em 2014. Isso. Com debate com os três. Disso. Em 2017 fez um debate ao vivo, né, presencial, com os 5 candidatos, que a gente tirou a foto que eu acho mais bonita da eleição até hoje, que são os 5 candidatos com as mãos juntas, né, e erguidas, no sinal de fortalecimento da democracia do clube. E só que esse ano, Tilé, apesar do presidente Guilherme Belintani, ao longo dos 3 anos, sempre ter nos atendido quando a gente solicitou, sempre ter agendado as reuniões. Nesse período de propaganda eleitoral, de eleição, ele, infelizmente, ele não indicou uma data possível da gente fazer esse debate, né? A gente perguntou, a gente colocou para que ele verificasse a agenda dele e a gente se enquadrasse na agenda dele, mas ele não deu uma resposta. Se é receio dos outros grupos, né, que concorrem também, às vezes não querem dar não querem dar visibilidade a uma chapa independente, né? Talvez receio de surpreendermos novamente, não sei dizer, mas o fato é que Belintani não se colocou à disposição, Lúcio se colocou, a gente teve uma live no sábado de 2 horas, mais ou menos, conversando com o candidato à presidência, Lúcio Rios, que a gente perguntou, ele mostrou o projeto dele, mostrou as ideias, mostrou o currículo dele, é um cara bastante preparado também. E a gente espera, Tilé, ainda essa semana, né, lógico, é a última semana antes da eleição, a gente deve se reunir. Aí. O pleno, como eu falei, são cerca de 800 membros do Independente, cerca de 150, 200 ativos, né, que sempre estão lá procurando, conversando. Então, a gente, agora que a gente sabe que Belintani não vai se reunir com a gente, né, para ele apresentar as propostas e ideias, a gente vai se reunir sem isso, infelizmente, né? Eu acho
que sai um pouquinho manchado nesse ponto, mas, repito, nos 3 anos de gestão de Belintânia aí, ele sempre nos atendeu, mas nesse momento não disponibilizou data. Então a gente espera definir para até o dia da eleição fazer a indicação por quem a gente acha melhor para o presidente, para a presidência no próximo triênio. Então a gente não tem ainda uma posição. A nossa chapa é só do Conselho Deliberativo. Não temos chapa vinculada à diretoria executiva e, independente de quem seja eleito, dia 12, Tilé, a gente vai estar lá apresentando nossas propostas, fiscalizando e cobrando transparência sempre. Acho engraçado o seguinte, que muita gente diz assim, tem 10 chapas apoiando, 9 chapas apoiando, então, então você está dizendo aí agora que até agora não tem. Não. Fatalmente não, no transcurso normal das coisas, vocês estariam apoiando o Belintani. Tilé, porque já vem de um apoio de 3 anos atrás. Tal. O que eu acho graça, sabe o que Lucas? Que as pessoas ficam assim, todo mundo diz amém, todo mundo diz isso e aquilo. E não é bem verdade, as pessoas às vezes não sabem das coisas, entendeu? As pessoas não sabem das coisas. Eu hoje posso falar isso tranquilamente, que, por exemplo, se eu estivesse sendo candidato, eu seria torpedeado de novo, né? Eu, por exemplo, me desgostei com relação a essa coisa de eleição do Bahia, porque existe um grupo, né, que é aquele grupo que gosta de caluniar, difamar, injuriar as pessoas, tal, em redes sociais, tal, quando eu acho que nada disso soma. Qualquer pessoa que queira ser candidato está querendo ajudar o clube. Eu, pelo menos, imagino que seja dessa forma, né? A pessoa de sã consciência vai para lá para tentar ajudar o clube, né? Mas eu, por exemplo, fui muito caluniado. Eu fui vítima brutal mesmo. Eu até taxei, eu não vou dizer aqui o nome do grupo, eu taxei esse grupo de organização criminosa, não aquela organização criminosa de matar, mas aquela de caluniar, difamar, injuriar, que também são tipificados como crime, como crimes, né? Então eu não quero dizer que ninguém lá mata ninguém, pelo amor de Deus, mas se está injuriando, está caluniando, está difamando, está cometendo uma série de crimes também, minha gente, né? Então, eu lamento muito por isso aí. Eu me desgostei hoje em dia, até para assistir um jogo do Bahia, eu tenho dificuldade, porque aquilo me marcou muito, sabe? Me manchou muito. Eu tenho uma história, graças a Deus, limpa. São 44 anos de comunicação. Já trabalhei, por exemplo, quando eu fui candidato, porque o empresário que é radialista, o radialista que é empresário não pode ser candidato, porque é empresário de jogadores, que é não sei o quê, da galinha no puleiro, umas maluquices aí que ninguém fala, né? Que eu acho que, por exemplo, na minha época, eu podia ter ajudado muito, porque eu vinha de muitos contatos. Hoje, por exemplo, eu já não tenho mais os contatos que eu deixei. Antônio, isso aí tem mais de 6 anos que eu deixei e tal. Tem um negocinho menor hoje, cuidando só de atletas de base e tal. Enfim, as pessoas acabam se desestimulando, sabe? Então, eu não consigo entender o porquê de uma coisa dessa. Não fazer uma live com um grupo, com todo respeito, viu? Inclusive, o Belintani está marcado comigo para amanhã 16 horas. Daqui a pouco pode ser até que desista de fazer, não sei. Mas está marcado pela assessoria de comunicação do clube a gente fazer uma live amanhã às 16 horas. Que bom e que ele tinha agenda para você, Tilé, porque para a gente... Que bom que ele teve agenda para você. É importante que ele passe aí o projeto dele também, para que os sócios possam decidir, porque para a gente, infelizmente, ele não cedeu a agenda. Ô, Tilé, só um da... Preciso saber que razões levaram a ele tomar essa decisão. Mas também é uma coisa que não compete a mim estar aqui discutindo, né? Até porque, como eu não tenho vivência entre as duas partes. Talvez mas eu acho o grupo de vocês um grupo fantástico. Tá? Eu vejo assim como um dos grupos que melhor atua. As pessoas às vezes dizem assim, porque é só concordando com as coisas. Não, gente. Quando se concorda, deve se concordar mesmo. Mas, na verdade, quando se discorda, se pronuncia. É o que o independente faz. O independente ele faz um trabalho realmente, como o termo diz, independente. Entendeu? Ele concorda com aquilo que está certo e discorda com aquilo que está errado, mas nunca foi de discordar agressivamente. Eu nunca vi nenhum tipo de postura da parte desse grupo, por qual eu tenho uma grande simpatia, já há alguns anos, né,
de conhecimento, assim. Acho o Jatobá um cara fantástico, um cara que sempre está querendo ajudar as pessoas, um cara que tem pensamentos bons, né? Assim, eu falo no Coração. sentido de coração, exatamente no sentido, digamos assim, de religioso, né? Então, bom, enfim, talvez eu esteja Tem até aqui. que acho que são interessantes para ilustrar a posição, a essência do grupo independente tricolor. Na votação do regulamento à distância, do voto à distância, nós procuramos, né, discutir, alterar, fazer alguns ajustes no regulamento para melhor redação, para a segurança da tecnologia da informação. E ao fazer isso, os grupos taxados de circulação, né, principalmente aquele liderado por Pedro Henriques, que falou no Twitter no dia, de que a gente era contra o regulamento do voto à distância, que a gente não queria o voto à distância. E em nenhum momento a gente disse que não queria. Não seria louco, porque... Mas vocês têm todo o direito de discordar. Exatamente, mas a gente quer melhorar a redação. Claro. Eu estou entendendo o que você quer dizer, eu estou entendendo o que você quer dizer. Mas é assim, quando você aparece alguma coisa que fere os interesses do outro lado, infelizmente essas coisas geram lado, alguns problemas, né? Alguns problemas. De outro lado, Tila, na votação agora do Conselho Fiscal, que é uma eleição em que os eleitores são os conselheiros do Conselho Deliberativo, a oposição, no primeiro exemplo, né, a situação ficou chateada. Nesse exemplo agora, a oposição que ficou chateada, porque tinha um candidato, cada conselheiro pode votar em 3 nomes, né, para o Conselho Fiscal. E a oposição ficou um pouco chateada porque não votamos em um dos candidatos indicados por eles, porque a gente entendia, por questão técnica, né, por opção, por avaliação do critério técnico, de que aquele candidato não era o melhor, que tinham outros à frente no quesito técnico. Então, a gente mantém a nossa essência, Tilé, em todos os momentos, de procurar sempre o melhor para o Bahia, sem amarras, sempre com bastante lucidez, ponderando sempre o que for melhor para o clube. E aí se fala que é uma democracia. Aí, às vezes, a gente fica duvidando assim, dessa democracia. Porque é preciso saber aprender a ouvir coisas contrárias. E se discutir, né, de forma mais... como é que você poderia dizer assim? Olhando os interesses do clube. Será que você está errado? Será que você está certo? Mas não. Rapaz, eu fui dizer, Lucas, que... eu fui dizer num programa que era feito... Bar Futebol Clube. Eu fui dizer que eu não reconhecia aquele resultado da eleição, que acho, embora não pudesse provar, e continuo dizendo a mesma coisa, embora não possa provar ainda, mas já ouvi muita coisa, que acho que aquele resultado não foi o verdadeiro da vitória de Marcelo Santana, né? Meu irmão, seu Pedro Henrique, me processou no Tribunal de Pequenas Causas, não sei, ainda bem que perdeu. E eu, como não sou um cara rancoroso, não fui atrás de uma indenização, por exemplo. Eu respeitei o que o juiz disse. Não, ele não cometeu nenhuma atitude ilegal, não. Ele deu a opinião dele. Ele externou a opinião dele. E ainda fez a ressalva, de fato, como eu tinha feito. Eu não tinha como... Eu falei assim, eu não tenho como provar. Mas acho que a eleição de 2014 não foi aquele resultado. Aquele famigerado tablet que Emanuel Vieira pegou funcionário da empresa saindo com um tabletzinho na mão escondido, assim, levando o tablet para fora da Fonte Nova. Não adianta ficar relembrando essas coisas mais não. Mas o que eu quero dizer é isso. É preciso se respeitar a opinião contrária, né? O contraditório. E quem julga decide, não, fulano está certo ou fulano está errado. Entendeu? Mas essas coisas eu não consigo entender isso. Aí se fala tanto de democracia, porque a democracia... um episódio, por exemplo, que eu vou contar aqui, em 2013, eu estou na Arena Fonte Nova, aquela reunião que se decidiu pela reforma do Estatuto, será sim ou será não, né? A resposta era só essa, sim ou não, se concordava com a reforma estatutária e tal. Eu aí estou lá, bem da boa, né?
grupo assim que eu tinha alguma ligação, porque foram dirigentes do clube durante alguns anos, estava Vigília Liso, estava Fernando Schmidt, estava algumas pessoas, e aí começaram a querer costurar. Olha, foi como foi saiu a minha candidatura em 2013. Queriam costurar uma eleição por aclamação. Eu digo, minha gente, vocês estão ficando maluco, é? Vocês estão cobrando aqui que haja eleições diretas no clube. E agora vocês querem fazer, na hora da eleição direta, vocês querem fazer uma aclamação? Então, esse maluco aqui, que é sócio do clube há mais de 30 anos, quer dizer, na época, né? Lá atrás, que hoje em dia eu tenho 44 anos de sócio, eu sou sócio há mais de 30 anos, esse maluco aqui vai sair candidato só para poder bater chapa, bater o bate-chapa. Pronto. Foi assim que eu acabei me inscrevendo para ser candidato. Porque, rapaz, eu vi a oposição sempre dizer que queria as eleições diretas, e aí os caras estavam tentando costurar uma aclamação de Fernando Schmidt. Porra, de Deus. São coisas da história, né? Que a gente vai contando assim, aos pouquinhos e tal. Eu sei que o senhor Pedro Henrique me processou, tal. Foi um alarde e tal. No dia foi cheio de gente lá no testemunho, mas não adiantou nada que o juiz não viu ninguém, que o juiz disse que ele é jornalista, ele é jornalista não, eu sou radialista, não sou jornalista. Ele é radialista, né? E expôs apenas e somente a opinião dele. Ainda fez a ressalva de que não teria como provar. Portanto, arquiva-se o processo, tal. Pedro Henrique perdeu. Eu poderia ter ido atrás de uma indenização, né? Porque, de qualquer maneira, quis me taxar de uma coisa que eu não estava querendo, não estava agindo daquela forma, dizendo que tinha sido nada ilegal. Eu dei uma opinião minha, uma opinião pessoal. E o cara me processou e o cacete a quatro. Mas, Lucas Getúlio, meu amigo, vou fazer a pergunta aqui tradicional que eu fazia lá na Rádio Metrópole, os meus queridos convidados, inclusive entre eles você. A live está chegando ao finalzinho e eu pergunto, deixei de lhe perguntar alguma coisa que você gostaria de ter falado e que eu não tive a competência de lhe perguntar, Lucas? O papo foi tão bom, Tile. O tempo passou rápido. Eu queria, na verdade, só falar um pouquinho das propostas do Independente para o próximo triênio. Sim, pode ficar à vontade. Se der tempo, né? Vou falar rápido. A gente tem... Não, eu estou achando até que ultimamente não existe mais essa coisa de uma hora, não. Eu tenho visto algumas lives passando de um pouquinho, de 70, 80 minutos. Então. Fica à vontade aí para falar sobre. Até porque a ideia principal é essa, que a gente vai se empolgando com o papo, né? E aí, você falando do que já fez o grupo, dentro do conselho e tal. Agora me apresente as principais propostas aí, para a gente finalizar. Todos que estão nos assistindo, o Independente Tricolor para o próximo triênio, a gente tem 12 propostas, né? Não adianta a gente fazer um monte, nem genérica, mas 12 propostas que estão nas nossas redes sociais. Vocês podem dar uma acessada. A gente tem site também, então Twitter, Instagram, Facebook e o site www.independentetricolor.com.br. Tem lá toda a nossa história e tem nossas propostas. Eu não vou aqui citar todas, mas 3 aqui só para o pessoal conhecer. Uma é elaborar o novo regimento interno, né? Agora, finalmente, do Conselho Deliberativo, né? Ajustado e modernizado em conformidade com o Estatuto. Só um detalhe, em todas essas gestões do Conselho Deliberativo, existe o grupo de lideranças. Não sei se você já ouviu falar, eu tenho conhecimento. Um grupo de WhatsApp das lideranças das chapas para agilizar algumas matérias, algumas deliberações e facilitar a comunicação. Esse grupo nunca foi regularizado, Tiller. Então, assim, a gente precisa, nesse regimento interno, só exemplificando, regularizar como seriam essas lideranças. Porque, por exemplo, tem grupos que, no meio da gestão, terminam, né? Umas pessoas criam outros grupos, outros mantêm a mesma chapa, o mesmo nome, mas com números menores. Então, a gente precisa regularizar isso. É só um detalhe do novo regimento que a gente vai tratar no próximo triênio. Uma segunda proposta é a redefinição do papel das comissões temáticas. A gente entende que essa gestão ela foi marcada por comissões que esperavam ser demandadas para se manifestar. Então, a gente entende que deve ser o contrário, né? As comissões devem ser ativas sempre, devem propor, devem sugerir, devem
solicitar documentos lá para a diretoria executiva. Então, a gente propõe também a redefinição do papel das comissões, né, com a apresentação obrigatória e periódica de plano de ações e prestação dos trabalhos realizados. E uma terceira proposta, que essa já é mais para a diretoria executiva, quem quer que seja eleito, a gente vai apresentar essa proposta para ela, que é o projeto do aluno Nota 10. A gente vê atualmente, né, os jovens aí se interessando mais pelo futebol internacional, pelo Barcelona, Juventus, do que pelo futebol aqui da nossa terra. Então, os alunos que tiverem notas boas na rede pública, que a gente possa fazer um dia de Bahia, né, lá na cidade de Sulô, levar em um dia do jogo, para que ele possa se ambientar, ser um tricolor ativo quando chegar à vida adulta e ser sócio também, né? A gente fica sócio no futuro. Então, essas são 3 das 12 propostas do Independente Tricolor. Se você não conhece ainda, acesse o site, acesse as redes sociais, veja lá as 12, pode procurar a gente para debater algumas ideias. E no dia 12, se você der essa oportunidade para a gente, votar 159, já vou fazer aqui a propaganda, Tilé, se me permite. Claro. Conselho Deliberativo, a chapa independente tricolor, e a gente espera, no próximo triênio, continuar esse trabalho e fazer um trabalho mais forte, melhor, e tenho a certeza que todos os conselheiros do Independente Tricolor estão compromissados com o clube e vivem intensamente esse clube. Então, no próximo triênio, a gente promete muito trabalho. Lucas Getúlio, muito obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui na nossa live. Foi bem bacana a conversa. Eu até me empolguei um pouco e saí dando algumas opiniões, embora não discordando de nenhuma das suas, né? Porque, como eu disse lá no início, eu acho que é deselegante por parte do apresentador estar querendo contestar o que o entrevistado fala, né? Não, se eu o convidei, porque eu quero ouvir a opinião dele, a opinião do grupo dele, né? Eu acho que é assim que a gente tem que fazer, porque aí você, por exemplo, teve a chance de externar as ideias do Independente, de contar o que é o Independente, como o Independente já agiu no passado e vai agir agora com essas propostas da nova gestão, né? Eu tenho muita simpatia por esse grupo, assim como, e eu vou dizer aqui, sem querer falar nada contra os outros, como o Mais Bahia. Por que eu falo do Mais Bahia também? Porque tem pessoas que eu conheço a fundo que foram da minha época. Né? Tem Fernando Jorge, tem Rebeca Bandeira, que foi do nosso grupo em Integridade, tem Andréa Cerqueira, tem Pedro Martucci. Então, eu conheço mais pessoas do Mais Bahia. Né? Mas recomendo Mais Bahia e recomendo também o Independente Tricolor, sem nenhuma ofensa às demais chapas. Tá? Até porque, inclusive, eu estou dando chance que cada um me convença do contrário. Ricardinho Maracajá mesmo fez uma live maravilhosa comigo na última quinta-feira. Né? Ricardinho, ele colocou bem, eu acho que ele colocou bem as ideias dele, ele soube passar bem as ideias dele e tal. Mas, na verdade, é um grupo menor, é um grupo pequeno, que desde o primeiro momento me parece que tinha feito 6, 7, e depois aumentou alguma coisa, mas ainda 1 ou 2 conselheiros só. Né? Mas isso nenhuma crítica também ao Grupo Norte. Eu acho que todos estão aí para querer ajudar o Bahia. Infelizmente, eu não fui entendido dessa forma quando eu fui candidato. Mas são águas passadas, não estou aqui mais para discutir o sexo dos anjos, né? Porque não vai adiantar mais, não vai resolver mais nada. Estou aqui para ouvir os queridos amigos, como vocês, e de todas as outras chapas. Evidentemente que eu não vou dar espaço para aquela que me esculhambou. Eu não sou nenhum abestalhado, nenhum idiota de ter sido vítima de certas pessoas e estar aqui colocando o cara para falar, o cara para opinar. Não. É um direito que me assiste. Eu convido quem eu quiser e bem entender. Isso aqui não é rádio oficial, não é televisão oficial, não, isso é uma live particular. Né? E uma live particular eu tenho o direito de convidar quem eu quero e bem entendo. Então eu não vou convidar quem me ofendeu, quem tripudiou sobre mim, sem sequer me conhecer, sem sequer ter me dado um bom dia uma vez na vida. Então, meu amigo Lucas Getúlio, boa sorte para o Integridade, para o Independente Tricolor, desculpe, para o Independente Tricolor, que é um grupo muito simpático e atuante. É atuante. Né? Não adianta, porque realmente eu conheço o trabalho de vocês.
mais a próxima, assim, até de Henrique de la Torre. Não sei se Henrique será candidato dessa vez. Acho que nem pode. Não, Henrique Não, não pode mais, não. Hein? não É, pode, Henrique não. não pode mais, não. Ele vem da primeira, ou pode, nem lembro. Tem do segundo mandato, né? Ele só vai poder se candidatar novamente em 2023. É, isso mesmo, porque ele foi do mandato de Marcelo Santana e agora está como foi presidente e agora está como conselheiro do grupo na gestão de Carlos Eduardo. É isso mesmo. Então Henrique não pode. Mas então, esse é um grupo bacana, um grupo atuante, um grupo que realmente vê as coisas do Bahia por ajudar o Bahia, por auxiliar o Bahia, e não por interesses próprios, né? Que é uma coisa que eu realmente condeno. Obrigado, viu, querido Lucas? Muito obrigado mesmo por estar aqui, um bate-papo super descontraído, passou rápido o tempo. É aquela velha frase, quando o papo é bom, a hora voa. É, verdade. E Um algumas abraço. pessoas entraram aí, inclusive, elogiando o papo da gente e tal. Ah, que bom. Mas é Fico isso. feliz. E dia 12, vive intensamente o clube. Para o Conselho Deliberativo, vote 159. Valeu, Lucas. Grande abraço para você, querido.